Essa é mais uma live do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, na qual agradeço ao presidente do CREMEP, Dr. Maurício Matos, uma iniciativa da Escola Superior de Ética Médica que tem o compromisso em levar temas de atualização para todos os médicos e para a população pernambucana. Agradeço ao coordenador da escola, Dr. Fernando Cabral. Junho chegou e junto veio Forrozando com Infecto. Abordaremos temas da atualidade voltados para a infectologia pediátrica. A live de hoje é uma parceria do CREMEP com a Sociedade de Pediatria de Pernambuco. O primeiro Forrozando com Infecto tem como tema varíola dos macacos. Estamos prontos para reconhecer e evitar? Continuando Forrozando com Infecto, logo amanhã vamos ter também a segunda temática, grandes enchentes e arboviroses, o que devemos esperar, com o professor Carlos Brito. Que no arraiar de junho você possa pular todos os seus problemas, tomar uma dose extra de esperança, encontrar uma barraquinha de sonhos e se lambuzar de amor. Viva São João! Passo a palavra agora para a moderadora, professora Ângela Rocha. Boa noite a todos. Eu sou Ângela Rocha, Maria Ângela Rocha, infectologista pediátrica, e quero agradecer ao CREMEP, à SOPEP, pelo convite. Ale, muito obrigada. E eu fico muito contente de começar ter uma live aqui com os infectologistas. Aqui eu estou vendo 4 infectologistas, eu faço parte desse grupo, e é uma satisfação muito grande. E a gente vai trazer um assunto que está causando certa ansiedade, certo estresse, algumas polêmicas e inseguranças em relação a isso. E a gente vai tentar, aqui com a doutora Regina Celi Ramos e a doutora Ana Lília Pimentel, a gente vai tentar tirar algumas dúvidas, dizer o que se tem no momento, o que é que, em relação à epidemiologia, em relação ao quadro clínico. Então, eu acho que vai ser muito proveitoso. A gente vai tirar dúvidas, algumas coisas talvez não se saiba com muita segurança. O tratamento é uma coisa mais complicada em relação a isso. Vacina também, alguns questionamentos, mas as duas amigas queridas vão tirar a dúvida. Então, a gente vai começar com Regina Coeli Ramos, que vai falar sobre a parte clínica, o diagnóstico clínico, epidemiologia e o diagnóstico clínico. E, logo em seguida, a doutora Ana Lília vai falar sobre vacinas e tratamento e vacina, não é isso, doutora Ana Lília? Isso. Então, é um prazer grande. Vocês podem já mandar as perguntas para o chat. E a Lê vai ficar aqui, querida? Vai ficar também? Então, será um prazer também participar aqui você. E também pode entrar na live e falar também, fique à vontade. Então, eu vou passar agora para a Regina e depois, logo em seguida, para a doutora Ana Lília. Sim, eu me esqueci de falar, mas Regina, infectologista pediátrica, é coordenadora lá do ambulatório, mas ela também é presidente do departamento de infecto da Sociedade Brasileira de Pediatria. E doutora Ana Lília, pediatra, infectologista, da Faculdade de Ciências Médicas, professora, fazendo parte do departamento de infectologia da SOPEP, fez parte até a última gestão, e será um prazer ouvir as duas. Doutora Regina. Oi, boa noite a todos. Todos estão vindo. Boa noite a todos. É um prazer estar participando dessa live e, assim, em companhia de 4 amigas, né, e das minhas chefes, doutora Ângela e doutora Ana Lília. Sempre uma honra. Então, eu vou compartilhar agora aqui a tela. Deixa eu ver. Agora sou eu que estou com um problema. Eu acho que eu vou pedir ajuda a vocês. Entrou, mas não entrou o primeiro. Pronto, agora entrou o primeiro, Regina. Pronto, vou pedir ajuda a vocês. Pronto. Tá ok?
Pronto, a gente vai falar um pouquinho, né? Tentar conhecer um pouco sobre essa doença, né? A varíola dos macacos. Não é uma doença nova, ela já existia. E agora ela é mais frequente, né, no continente africano, mas ela está assim em evidência porque está tendo casos, né, inclusive de transmissão comunitária em outros continentes, principalmente na Europa e na América do Norte com os Estados Unidos. Então, a varíola, também chamada de smallpox, né? Lembrar que fazem a smallpox, a chickenpox, a monkeypox, é muito pox na vida, são zoonoses, né? Então, a varíola, ela primeiramente foi diagnosticada em 1958, né? Foi o primeiro caso. O último caso foi em 1978. E lembrar que foi devido à varíola que a gente teve o início das vacinas, com Edward Jenner, em 1796. No caso, a vacina que anteriormente foi criada, né, conferia 85% de proteção, confere 85% de proteção contra o vírus do monkeypox, né? E ela foi declarada erradicada pela OMS em 1980. Tanto que aqui a gente pode ver que tem o selo, né, de zero de varíola. A gente lembra que a varíola é uma doença que também pode ser, atualmente, comandada como um bioterrorismo, né? Fazer parte disso, infelizmente, junto com outras. Então, ainda há cepas da própria varíola em alguns países, mas a que a gente está vendo agora não tem nada com bioterrorismo. É realmente porque a gente tinha a transmissibilidade dela, principalmente na Nigéria, que já teve mais de 80 mil casos. Então, assim, isso que a gente vê é a transmissibilidade, já de certa forma é esperado, não é uma doença nova. Então, com esse advindo de viagens, modificação do ambiente, né, essa socialização exacerbada, então, assim, a tendência é que isso poderia ocorrer em algum momento daqui para diante. Aqui a gente vê uma foto, né, da varíola, isso foi de uma criança em 1973, então essa é uma realidade que já outrora existiu e realmente choca um pouco, né? Ela tem uma incubação que pode variar de 10 a 12 dias, pode chegar a 17, em outras literaturas até 21 dias, e tem uns pródromos em torno de 2 a 3 dias, com febre, cefaleia, mialgias e um mal-estar bem importante. 5 a 10% das pessoas que têm a varíola, elas podem desenvolver o que a gente chama a variante hemorrágica, como também a maligna, que a gente vai ver mais adiante. A taxa de letalidade é muito alta, chega em torno de 30% a 50%. Por isso que ela, digamos assim, ela é dita como assim, a cepa como bioterrorismo, né? Então, assim, é bem importante. Eu tinha lido em algum lugar em que fala, inclusive, que assim, a criação da vacina da varíola, ela se assemelha, inclusive, ao homem ter chegado à Lua. Porque, assim, para ver que teve mais de 300 milhões de mortes ao longo do período da existência da doença. Então, é bem importante que a gente não tenha mais essa presença. Então, como é que seria essa evolução? Ela começa com as lesões maculopapulares, certo?
lesões vesiculares e evolui com lesões pustulares, né? Ou seja, mácula, vesícula e pústula. 9 dias, em torno de 9 dias após o início desses quadros, então ela começa a evoluir para uma cicatriz, para uma crosta, né? E posteriormente para a cicatriz. O que a gente tem que ver é que todas essas lesões aqui, elas são uniformes, ela não tem modificação ao longo da sua evolução, ou seja, não tem mais de um tipo de lesão ao longo da sua evolução. É uma, depois outra, depois outra. É diferente que a gente vai ver, por exemplo, da varicela, que tem um polimorfismo regional. Aqui a gente pode ver, né, nas características que ela evolui, mas ela não evolui assim. Isso demora em torno de... chega até 10 dias esse tipo de evolução, certo? Uma outra característica da varíola é que ela é centrípeta, certo? Centrífuga. Toda vez eu confundo isso. E o que acontece? Ela tem mais na face, a predominância é face e extremidades, pouco em troncos, como a gente pode ver nessa foto, justamente por causa do predomínio das glândulas sebáceas, onde este vírus acomete, tá? Aqui as formas hemorrágica e a forma maligna. Na forma hemorrágica, ela é sistematicamente fatal em torno de 5 a 6 dias, ou seja, uma semana. O paciente que contrai a forma hemorrágica, ele evolui para óbito pela enorme gravidade que tem esse quadro, essa forma. E a forma maligna é justamente uma variante e que também pode levar a óbito mais precoce e é mais grave, mas nesse tipo de forma, ela não evolui com pústulas, nem com pápulas, nem com vesículas. Ela é plana, certo? Em relação a monkeypox, que é o que a gente realmente quer, eu falei um pouco da varíola para a gente ter um conhecimento, já que tem, assim, quem tem abaixo de 50 anos, por exemplo, não foi vacinado para a vacina da varíola, que a doutora Ana Lídia irá falar. Então, a monkeypox é uma zoonose viral, ela é predominante na África Central e Ocidental, do qual, na África Ocidental, tem uma letalidade mais branda, a forma, né, a cepa, e que pode evoluir com a letalidade abaixo de 1%, enquanto que na África Central, a taxa de letalidade já é maior, chegando a 11%, certo? Em relação a isso, né, a gente tem que começa primeiro na face e vai se espalhando ao longo do organismo. A transmissão, ela pode ser tanto por contatos com secreções respiratórias, por lesões de pele infectadas ou por objetos recentemente contaminados, que é uma transmissão indireta, por gotículas respiratórias e por meio de fluidos corporais. Isso se diz inicialmente também por secreções transmitidas através do sexo. Mas não quer dizer que ela seja considerada uma doença de uma infecção sexual, certo? De uma IST. Ela só foi observada logo até no início, que foi no Reino Unido, em homens que fazem sexo com homens, mas a gente tem que ter um certo cuidado de falar sobre isso para não estigmatizar. Esse tipo de lesão está assemelhada à relação sexual, certo? A monkeypox, ela é menos contaminante do que a varíola. O RO dela, ou seja, do início do contágio até a transmissão, até o aparecimento, é de 1 a 2 pessoas, enquanto que na varíola, sarampo, por exemplo, é 22 pessoas, e o SARS-CoV em torno de 10.
Então, uma pessoa contamina 10 no SARS-CoV-2, no COVID, e na monkeypox, uma contamina no máximo 2 pessoas. Então, isso torna uma transmissão mais lenta, certo? O período de incubação pode chegar a 16 dias, até 21 dias, certo? E ela só para de infectar quando essa crosta desaparece. É mais frequente a erupção cutânea, né, as lesões, seguido de febre, calafrios, e um dado bem importante que não tem nas outras, na varíola, por exemplo, é a presença de adenopatias, linfoadenopatias, certo? Essa é uma característica bem importante, além de cefaleia e mialgia, certo? Em relação aos surtos, eu coloquei aqui só para a gente ter uma ideia dos surtos. Em 2003, por exemplo, foi nos Estados Unidos o primeiro surto fora do continente africano, teve 71 casos, tá? A Nigéria continua sendo um país africano onde continua tendo esse tipo de doença e de transmissibilidade, tanto que em Israel, por exemplo, em 2018, foi levado por turistas nigerianos nesse país. Agora, em 2022, é que começou no Reino Unido, aproximadamente em maio de 2022, e depois foi passando para os Estados Unidos, Portugal, e entre outros países. Atualmente, já temos 27 países contaminantes, com presença do monkeypox. Uma curiosidade é que eu vi, às 10 horas de hoje, tinham 920 casos confirmados em 27 países. Agora à noite, eu olhei novamente e tinham 1.009 infectados em 27 países até às 13 horas. Então, assim, está tendo uma presença, mas, porém, ela não é tão, digamos assim, tão rápida como a gente vê na maioria de outras doenças. No Brasil, a gente tem 7 casos suspeitos, o que mais provavelmente poderia ser confirmado é o do Rio Grande do Sul, que teve contato com uma pessoa, viajou para Portugal e teve contato com uma pessoa com sintomas, certo? E o primeiro caso confirmado na América do Sul foi na Argentina. No diagnóstico diferencial, eu quero relevar a varicela e a varíola como principais diagnósticos diferenciais, juntamente com a sífilis. Fora isso, a gente tem outras doenças que geralmente cursam com vesículas, com pápulas e com crostas. Nas características, principalmente para diagnóstico diferencial, seria a varicela, certo? Então, a gente pode observar, em relação às outras figuras que a gente viu, em face, a varicela acomete pouco, né? Ela acomete mais o tronco, diferente do outro vírus, e o mais interessante é que ela tem o polimorfismo lesional e regional, o que isso não acontece na varíola nem no chickenpox. As características das lesões aqui que a gente pode ver são em relação às vesículas e às pústulas, que são densas, são mais profundas, são mais aderidas, certo? E dolorosas. Eita, não vai aparecer o meu quadrinho. Como é que eu faço? Aqui, que tinha uma animação que eu falava sobre um quadro que eu fiz em relação ao diagnóstico diferencial. Tem como? Acho que não, né? Enfim, o que a gente pode saber é que na varicela a gente tem qual é a característica em relação aos outros, é que não tem
pródromos ou são poucos. As vesículas são bem mais superficiais do que na varíola e no monkeypox. Tem o polimorfismo regional, em que no outro não tem, é sempre uniforme, é cada etapa com o mesmo tipo de lesão. A distribuição na varicela é centrípeta e na varíola e no chickenpox é centrífugo. Tem poucas lesões nas extremidades em relação à outra doença, é bem mais prevalente, inclusive em palma da mão e planta dos pés. Tem pouca toxemia, certo? Enquanto que na monkeypox tem bastante. A evolução na varicela pode ser rápida, dentro das 24 horas, e como a gente viu no início, na varíola e no monkeypox, é ao longo da semana, né? Até os 10 dias em torno. Na chickenpox, na varicela, palma e planta são pouco acometidos e geralmente a gente tem um contato epidemiológico em torno de 20 até 21 dias antes. Então, aqui é como se a gente for pensar em monkeypox, então, caso suspeito, né, a pessoa que apresenta o início súbito de febre com feridas, certo? E com erupção cutânea aguda, que, de certa forma, não tem uma explicação, certo? E que tenha dor nas costas, astenia, cefaleia, tá? E que apresente gânglios, principalmente submandibulares, cervicais, certo? E inguinais. Em relação, assim, para finalizar, a apresentação clínica da monkeypox é bem mais branda do que a varíola, com menor taxa de letalidade. Não tem uma taxa de transmissão secundária muito extensa, se a gente for comparar com a varíola. As crianças imunodeprimidas, grávidas, e as crianças, as pessoas imunossuprimidas e as grávidas têm um maior risco de gravidade, certo? O risco é menor da contaminação em comparação com a varíola, então a gente não precisa, assim, ter tanto medo, mas sim, a gente precisa ter precauções, notificar sempre que houver um caso suspeito e ponderar manter o uso de máscaras, uso de álcool gel e o distanciamento social, que faz parte da prevenção para a doença. E obrigada. Com muitas figuras que realmente faz com que fixe mais e sempre a imagem realmente reforça muito o que se está dizendo. Então, isso é bem importante e certamente vão ter várias perguntas e no final a gente pergunta, quando a doutora Ana Líria terminar, vai ter perguntas às duas palestrantes. Doutora Ana Líria, minha amiga, pode falar. Boa noite a todos. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a nossa presidente da Sociedade de Pediatria, né, pelo convite, pelo aconchego da infectologia, já que ela se enquadra, né, na nossa infectologia, né, a turma jovem aí puxei assumindo... a sardinha para o meu lado, não foi? Graças a Deus, a senhora ao lado, a gente vai deixando, né, aquela turma jovem para assumir aquilo que nós começamos também. Então, é muito prazer mesmo para nós estarmos aqui e dar um pouco do que nós também lemos. Então, é muito difícil para a gente que já está saindo de uma pandemia, que a gente já pega as doenças respiratórias, né, que nós tivemos agora, essa gravidade toda no estado de Pernambuco e no Brasil todo, e aí, de quebra, ainda vem uma varíola, né, chamada a monkeypox, para poder deixar a gente mais angustiado e que isso venha com certeza para o nosso país. Então, graças a Deus, a gente tem poucos casos, mas não deixa de ser preocupante. E para vocês que estão começando agora, que não tiveram oportunidade para dizer, tanto eu como a Ângela, acredito que a Ângela também,
A gente não viu, eu nunca vi um caso de varíola humana, nunca vi. Porque quando eu entrei na faculdade, mesmo sendo ainda no fim da década de 60, mas não tinha. Eu tomei a vacina contra a varíola, né, como o pessoal da minha época, mas meu filho mais velho tomou a vacina de varíola, mas o mais novo já não tomou, né, porque passou aquela fase onde a varíola foi erradicada em nosso país. Então, vou falar um pouco sobre o tratamento e as vacinas que tem, né? E dizer que realmente é uma doença que a gente fica muito angustiada, né? Para se essa doença vir para cá, né? Então, vamos lá, deixa eu ver se eu passo esse slide. Compartilhar. Slides. Computador. Tô precisando de uma ajudinha aí, viu? Passou, Ana Lília? Parece que está passando. Passou? Pronto. Não, passou antes, mas voltou para o primeiro. Pronto, agora passou. Pronto. Consegui. Então, embora, como a doutora Regina falou, embora que a gente fala do monkeypox virus, ou vírus, desculpa, embora seja conhecida como varíola do macaco, ou varíola símia, a gente sabe que é um vírus que infecta roedores na África, mas também outros roedores, né? Não é só macaco, e os macacos são provavelmente os hospedeiros acidentais, como também o homem. Então, a gente vê o quê? Vê o rato, a gente vê o esquilo. Então, todos esses roedores também podem ser os agentes causais. Então, a gente não sabe como é até que se completa, como é esse ciclo na natureza. A infecção, ela possui sintomas similares à varíola humana, porém com baixas taxas de transmissão e de letalidade. Não, eu queria que voltasse. Então, é uma doença autolimitada, ela se cura por conta própria, com sintomas que duram entre 14 a 21 dias, em média de 10. Então, uma doença, como a Regina falou, ela tende a ser leve, e geralmente os pacientes se recuperam em algumas semanas apenas com repouso, com hidratação oral, medicação para diminuir o prurido e controle dos sintomas, como a febre e a dor. Então, como vocês estão vendo, a doença ela não tem um tratamento específico. Ela é autolimitada. Então, quer você dê remédio, quer não deve, você vai ficar boa. Lembrando que você falando sobre o que vem da África, vejam que a África Central ela tem um índice de mortalidade muito mais alta do que a África Ocidental. Então, dependendo de onde você vai, vamos dizer, ter os primeiros casos, onde foi o caso índice, né? Aí você vai ter a maior ou menor gravidade da doença. Isso aí leva-se em conta também o estado geral do paciente. Por quê? Porque a gente sabe que grávida, pacientes imunossuprimidos e crianças, eles podem apresentar as complicações e, com isso, aumentar também a mortalidade. Então, não existe tratamento específico para a doença. Então, o que é que você faz? É aquilo que a gente faz para qualquer doença infecciosa, exantemática, que a gente vai ter que esperar que o vírus desapareça daquele lugar. Né? E aí, então, em casos graves, sobre o risco de complicações, então foram liberados alguns antivirais, mas bem estudados in vitro, não em vivo, como o tecovirimat e o cidofovir, e eu botei ele em vermelho porque são os que a gente lê mais,
porque eu encontrei esse brinquedocidofovir, mas não vi em outros trabalhos, porque eles não são bem usados, tanto na Europa e nos Estados Unidos, em alguns casos que eles fizeram. Mas ele diz que seu uso e disponibilidade está só apenas limitada às zonas estratégicas. Então, a gente não tem acesso a esses antivirais assim no nosso dia a dia. O CDC ele também autorizou estes 2 antivirais, que foram usados para o tratamento da varíola humana, para serem reaproveitados para o tratamento da varíola do macaco, com uma certa melhora desse processo. Aí, então, o que é que a gente vai ver desses tratamentos? Como eu falei, nada. Vacina, a mesma coisa. A vacina, a gente não tem uma vacina específica para a varíola do macaco. Então, o que eu vi, uma coisa interessante, que foi dito por vaquista do CDC, é que ele disse que qualquer um pode pegar a varíola do macaco. Estamos monitorando, é o que ele diz, cuidadosamente os casos, que podem estar sendo transmitidos a qualquer população. Porque como ninguém estava pensando nisso, quem sabe, talvez, muitos dos nossos colegas, né, tenham passado como uma varicela grave, uma varicela maligna, como Regina mostrou ali, naquela varicela hemorrágica, e isso só tem uma coisa, é que foi disseminado, porque, como também ela falou, as lesões você tem, no começo da doença, a transmissão que é respiratória pelas gotículas de saliva, mas a maior influência é aquela secreção da lesão à pessoa. Então, essa é que você tem a maior probabilidade de você pegar a doença. Então, uma boa notícia é que a vacina contra a varíola, ela funciona contra a varíola do macaco, já foi visto. No entanto, uma má notícia, que a maioria dos menores de 45 anos não é vacinada. Isso quer dizer o quê? Será que a gente que tomou a vacina há muito tempo atrás, essa vacina ainda está protegendo a gente? Lembrar que a gente tem memória quando você tem a circulação. Quando você tem uma vacina que circula, como a gente fica com medo da polio, vamos trabalhar na vacina da polio para você não entrar com a polio selvagem. Mas a gente que teve essa vacina, não tem mais. Foi erradicado, ninguém toma mais a vacina de varíola. Então, isso é uma pergunta que fica à deriva, né, para a gente responder se realmente essa vacina vai responder a 85%. Lembra que a gente agora está em outra ocasião, que será que a população anterior realmente vai ser privilegiada em termos de 85%? Nós não sabemos. E aí, então, e veja que eu fiz uma revisão agora bem recente, mas nada a ver. As vacinas que têm que autorizada tanto pelas doenças emergenciais na Europa, como também nos Estados Unidos, são essas 2 vacinas, que é a CAN 2000, que é o de vírus atenuado, e a Jynneos, que é o vírus inativado, originalmente desenvolvido para a varíola humana. Então, apesar dessa doença ter sido erradicada nos Estados Unidos, eles mantêm de reserva, sempre manteve, como também a doutora Regina, a professora Regina falou, que eles têm isso em estoque. Em alguns trabalhos que eu li, ele já dizia até quantas doses, depois isso foi retirado, porque eu acho que ficou com medo dele dizer que tinha milhões de doses e a gente precisar em todo mundo, e ele realmente não tem nem para ele. Né? Isso eu deduzi, mas é minha dedução. E esse Jynneos é a mais moderna das 2 e é a que menos dá efeito colateral. Essa vacina humana, que era chamada de Iminvex, que a gente nem sabia o nome, porque a gente só botava o bracinho
que era bem pequena para a gente tomar, e aí eles faziam aquela escarificação e colocavam um líquido em cima, e aí então a gente estava vacinado contra a varíola. Né? Mas ela foi, já falei que era uma estratégia, é importante quando você tem brotos de varíola símica para poder você bloquear aquele broto. No Reino Unido também é oferecida essas duas vacinas para a população de risco, como profissionais de saúde, e para viajantes que passaram em locais onde a doença está presente. No final de maio, agora, o CDC afirmou que tinham inúmeras doses, foi o que eu botei aqui, da Candida disponíveis, mas eles tiraram que era 1.200.000, não sei quantas, e a outra ele tinha menos, que era essa, a Genius, ele tinha um pouco menos. Mas os outros trabalhos que eu vi do CDC, ele não diz o número de vacinas que eles têm. E a Europa também está usando, né? O Reino Unido, fiquei muito triste, porque eu soube que Portugal é onde tem o maior número de casos da varíola, né? Do macaco, e eu estou com medo também, né? Mas aí, então, o que é que a gente sabe do nosso país? Segundo a Anvisa, agora, pela nota técnica, é que não há medicamento, como a gente viu, autorizada nem registrada pela agência. A varíola deixou de ter casos registrados a partir da década de 70, mais 1979, quer dizer, de 80 em diante, ninguém viu mais varíola. E, caso haja necessidade, o país poderia importar doses via órgãos internacionais para vacinar grupos mais vulneráveis, como os profissionais de saúde, por exemplo, segundo o ministro da Saúde, né? Isso dito pelo ministro da Saúde. A vacina não seria exatamente a mesma usada décadas atrás, mas uma versão mais atualizada. Eu não vi nada, não posso falar, de uma vacina mais atualizada que nós temos, a não ser essas duas, né, que é a ACAM e a Genius, que eles estão fazendo na Europa. E aí, o que é que a gente sabe? Como é que eu digo que um caso é confirmado? Quando é uma pessoa com infecção por varíola do macaco, por laboratório, onde você teve o teste PCR específico para a varíola dos macacos, ou quando você faz o sequenciamento genético, né, daquela lesão e ele é confirmado, né, pelo vírus, detectando o vírus com o início dos sintomas desde o 1º de março de 2022. Então, veja que é uma coisa muito recente, o sequenciamento genético, ou seja, de nucleotídeos positivos do vírus detectado. Então, isso é o que tem de mais moderno do que eles falam. E aí, então, a gente tem ou outros sintomas de infecção por varíola dos macacos com início do 1º de março, quer dizer, qualquer erupção cutânea, macropapular ou vesículo papular, que seja generalizada ou localizada de uma maneira inexplicável. Então, a gente tem que, como a gente nunca viu varíola, então, o que é que a gente tem que ver? Diagnóstico diferencial. Tem polimorfismo regional, então não é varíola. Por quê? As lesões, todas elas são de uma uniformidade, então não tem polimorfismo. Você pode ter a umbirificação, mas não tem polimorfismo, certo? E aí, então, ela vai partir para as crostes, segundo a minha mãe e outras pessoas que viram varíola, dizia que a pele da pessoa ficava toda, vamos dizer assim, marcada, porque não é uma lesão como a varicela, que fica na camada mais superficial da derma, mas ela vai mais profundamente, e aqueles buracos que a gente viu vai para o resto da vida. Então, eu imagino aquela criança que a Regina mostrou, como ela não ficou marcada, né? E aí, então, quando você tem uma pessoa que tem um teste positivo, uma PCR positiva, ou então teve a oportunidade de fazer um sequenciamento genético, que acho que isso é mais para os hospitais e para os hospitais, vamos dizer, a nível de pesquisa, porque a gente não tem isso no nosso dia a dia, fazer sequenciamento genético. Então, eu acho que isso, para a gente ficar só o PCR mesmo,
e se ele é positivo, então a gente já sabe que isso vai dar um problema mais sério futuramente. Tem uma ligação epidemiológica com caso confirmado, né? Então, como ela falou que veio de um lugar onde teve confirmação, se você fez viagem para esses países endêmicos e teve os primeiros inícios, ou é uma pessoa de qualquer orientação sexual que teve parceiros múltiplos nos dias anteriores ao início dos sintomas, ou faz sexo com homem, mas isso, gente, a gente fala aqui, mas não quer dizer que isso, acha-se que isso por causa das lesões cutâneas. Então, eu acredito que seja por causa das lesões cutâneas, que ela vem em todo lugar, né? Tem pele, em pele, mas também em mucosas, e isso, quando a gente lê os trabalhos, existe uma maior incidência no sexo masculino. Mas a gente não pode levar isso como uma coisa que só seja para homem. Mulheres também têm, e a gente viu que crianças do sexo feminino também têm a doença. Outra coisa também é que, por exemplo, o diretor sênior do Biodefesa e Segurança da Casa Branca, ele acrescentou que era isso que eu tinha visto no começo, viu, gente? Que ele disse que era 1,2 mil vacinas e 100 cursos de tratamento foram distribuídos nos Estados americanos, onde estão sendo oferecidos a contatos próximos de pessoas infectadas. Acho que aí ele deu uma escorregada, porque na hora que você coloca isso aí, parece que os Estados Unidos está em guerra. Mas o que eles falam é que, como é o bioterrorismo, né? Então, eles distribuiu para aqueles lugares dos Estados Unidos onde já teve casos, ele, então, já deixou como uma reserva. E os Estados Unidos sempre teve por causa do terrorismo. E eu acredito que também o Reino Unido e outros que vivem aí sendo uma chama, né, para as pessoas que vivem desse tipo de terror no mundo. E aí, então, como eu se proteger? Claro que proteger é você, se tem um indivíduo que tem umas lesões diferentes, que você não consegue ver ou enquadrá-la em alguma coisa, você já vai ficando com medo. A máscara é importante, lavar as mãos é importante, então tudo aquilo que a gente aprendeu no Covid, a gente tem que fazer também para essa doença. Por quê? Porque, ao contrário do Covid, ela era vias aéreas superiores, a gente também tinha aquela contaminação de vias aéreas, e aqui o vírus está na lesão. Então, eu não posso ter contato com a lesão, porque eu tenho uma grande probabilidade de ter essa doença. Né? Então, os fluidos biológicos, materiais de lesões, a gente tem que ter muito cuidado. Então, o que eu vi era os profissionais de saúde com máscara, com luvas, lavando as mãos, com substâncias protetoras, né, das lesões também, né, e da própria pessoa. Então, provavelmente, é muito cedo para tirar conclusões sobre o modo de transmissão, que a gente ainda não tem aquela certeza, ou assumir que a atividade sexual é necessária para a transmissão. A gente tem que deixar isso bem claro para não servir de problemas para futuro, ok? Como a gente já teve há umas doenças anteriores. E aí, o que é que a gente tem de conclusão? O que eu trouxe para a conclusão? É que a vacinação contra a varíola demonstrou ajudar a gente a prevenir ou atenuar a doença e proteger-se contra a monkeypox, uma eficácia de 85%, já é muito boa. As pessoas vacinadas contra a varíola demonstraram no passado uma proteção contra o monkeypox, e, no entanto, foi aquilo que eu falei, que a doença foi declarada erradicada na década de 80. As vacinas não estão disponíveis no mercado para a população geral.
e como os casos de Munch são raros, a vacinação universal dita pela Organização Mundial de Saúde, pelo CDC, por todos os órgãos e também para o ECAD e para o EMEA, é que ela, no momento, ela não existe indicação de vacinação universal, e hoje também, no nosso país, nós não temos a vacina, nem essas vacinas que a gente falou, elas foram registradas aqui. Então, isso foi o que eu li, o que eu vi, eu tentei trazer o assim, o que tem de mais novidade e de publicação para nós. Espero que vocês tenham gostado. Ok, obrigado, Ana Lídia. Muito boa apresentação, juntando a sua e a de Regina, complementaram. E eu tenho aqui muitos elogios, muitas pessoas amigas participando e tem algumas perguntas. Mas antes eu queria fazer um comentário. Eu sei que todo mundo está apreensivo, mas a gente, em relação à varíola do macaco, o poder de transmissibilidade, a gente tem que ficar pensando nisso, para não se estressar muito. O poder de transmissibilidade é pequeno, como a gente falou. Uma pessoa que está doente transmite para uma. Então, ele não tem a quantidade, o vírus nas secreções, mais nas vesículas, um contato mais direto, mas o poder de transmissibilidade dele é menor. E outra coisa muito importante, uma letalidade muito baixa, minha gente. Não é um estresse assim muito grande. Na realidade, letalidade muito baixa, não tem uma doença que se autolimita e não tem a gravidade nunca da varíola e até a varicela, naquelas varicelas que provavelmente, com certeza, numa faixa etária. E Regina deve ter falado, ou a gente já leu assim, que as crianças pequenas e os imunodeprimidos é que tem que ter maior cuidado. Parece que também não existe as formas, como tem pouca na varicela, inclusive, as formas inaparentes. Na realidade, tem uma expressão clínica. Então, é fácil de identificar. Não vai ter essa preocupação que a gente teve como Covid, um monte de formas inaparentes contaminando. Então, não vai isso. Então, na realidade, assim, a gente tem que ter uma preocupação de identificar, de ter cuidado, mas sabendo que ela já é uma doença que tem a evolução mais benigna, o óbito é muito pequeno, só em situações especiais, com baixa de imunidade, se autolimita, então vamos ter um pouco assim de cuidado. As formas, a Regina mostrou da varíola, que era aquele estresse. Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar, antes de qualquer coisa, nisso. E eu queria botar uma pergunta aqui para a Regina. Ela mostrou uma foto talvez de Cristiane Marcela. Ela botou as formas hemorrágicas, lembram muito Steven Johnson. Mas você mostrou aquelas formas hemorrágicas de varíola, não foi? Foi sim. Foi de varíola. Uhum. Né? Oi, Marcela, que bom que você está aí. Não sabia. A forma hemorrágica da varíola realmente lembra Steven Johnson, porém a gravidade, a toxemia do paciente é muito maior. Tanto que é extremamente grave. O Steven Johnson tem a sua gravidade, tem a sua toxemia, mas não tanto quanto a toxemia da varíola. E na monkeypox não tem essa forma hemorrágica. Como a doutora Ângela completou, é um quadro mais leve, mais brando, que traz uma letalidade em torno de 3%. No início, lá na África, tinha uma letalidade que chegava até 11%, mas atualmente é de 3%, no máximo 6%. Outra coisa também que eu vi é que você fazendo o diagnóstico diferencial em termos de letalidade, é que a varíola, naquela época, ela chegava a 30%. Então, veja que a varíola, quando você vai ver em quadros, a varíola do macaco, ela é muito mais leve, né? Veja que
Na África Central, eu vi que a maior índice de mortalidade era de 10%. Então, para 30% é muito. E diz que é o lugar onde tem a maior e as formas mais graves, que é na África Central, né? Que é 10%. Na bacia do Congo, É, principalmente. exato. Porque, Regina, são dois sorotipos ou sorogrupos, né, sorotipos, Dois e tem clados. um que tem mais do Congo, né, da bacia do Congo e ocidental, e tem um que tem um pouco mais de gravidade, não é? E esse de Portugal, Regina, que estava em Portugal, que está nos Estados Unidos, é o da bacia do Congo? É o com menor gravidade? É o de menor gravidade. Exato. Esse que está circulando, esse veio da Nigéria, que é o que tem menor gravidade. Aí, assim, também isso, digamos assim, conforta um pouco para não termos aquela exasperação, aquele medo muito grande de que vai ter uma gravidade maior, né? E sempre lembrando que todas duas, ela tem uma gravidade sempre menor do que a varíola humana, não é? Exatamente. Exatamente. E tem uma pergunta aqui. Diga, Regina. Não, e lembrar, como também eu disse, como vocês falaram, a gravidade é maior nos pacientes que têm imunodepressão, nas gestantes e nas crianças. Crianças e nos imunodeprimidos, justamente porque o sistema imunológico não é adequado. Então, eles podem mostrar essa maior gravidade e, inclusive, na apresentação. Essa letalidade que fala é justamente por conta dessa população. Tem uma pergunta aqui de Silvio. Tudo bom, Silvio? Bom você estar por aqui. Silvio Rodrigues, entrando no Brasil, o risco de infecção da população menos favorecida devido à aglomeração, desnutrição, seria maior, inclusive com complicações? Eu vou dar a minha opinião, Silvia, que depois as meninas dão. Na realidade, esse apresentando na África, que a situação da África também é muito complicada, de desnutrição, a parte dificuldade econômica, de um ambiente assim mais, às vezes, mais saudável, para residência, para tudo. É uma população tão carente, talvez, como uma população da gente. E, na realidade, mesmo nessa população, existe óbito, mas sempre se caracteriza por um menor percentual. Chegou até 11%, não foi uma vez na África. Mas, na realidade, esse percentual caiu. Então, é um problema sempre de nutrição, sempre uma população menos favorecida, que também favorece as infecções, estou com você, as complicações bacterianas, mas eu acho que, na realidade, lógico, tem que estar vigilante para esses casos intervir de infecção, lembrando sempre que a gente tem que reforçar imunodeprimido, crianças pequenas, situação de higiene mais precária, mas a gente vai correr esse risco, mas tem que contornar isso, né? Essa doença é predominantemente de um país com as condições socioeconômicas, com as dificuldades da gente, né? Isso. Quer dizer alguma coisa, Regina? A Nigéria, por exemplo, é um país extremamente populoso, é lá que tem o maior número de casos, né? Aqui também teria, eu acho que seria uma preocupação, justamente pela aglomeração. A desnutrição funciona como um paciente imunodeprimido, né? Na maioria dos casos. E, assim, as infecções bacterianas, elas são são evidentes, né? De certa forma, uma das principais complicações, né? Na varíola, juntamente com, no caso, na varíola, teria ainda cegueiras, lesões oculares, enfim. Mas na monkeypox seria mais as infecções bacterianas. Tem outra coisa também, saneamento básico, né? Nesses lugares também não tem, a gente também não tem, falta d'água também não tem, né? E aí, isso a gente fica mais vulnerável. Agora, quando a gente se compara a esses países pobres da África, eu acho que a gente é um deles. E que as infecções seriam as infecções que a gente encontra na varicela, as lesões de pele,
E as outras complicações que a gente tem nessa doença, que geralmente são quadros leves, vindo da África, não a África Central, e que a gente está vendo na Europa, então, eu acho que é isso, eu acho que a gente está no mesmo pé de igualdade. Agora aqui, Ângela, tem aqui uma pergunta de Lúcia. Né? De Lúcia. Caso aumente os casos, nossos profissionais estão aptos para tratar os casos? Lúcia, a gente está tentando falar com antecedência, né? Para poder ver, mas a gente sabe da dificuldade das drogas virais, né? Olha, Lúcia, no momento, a gente está, pela primeira vez, assim, oficialmente, falando para todos nós, pediatras, né, através de Alessandra, mostrando o diagnóstico diferencial, quando a gente tiver essas lesões que a gente não conseguir ver, polimorfismo, segundo alguns dizem que ele parece muito com herpes simples, aquelas lesões do herpes simples, né, aquelas bolinhas, mas não é bolinhas, são bolhonas. E aí ela dissemina com mais coisa, e elas são lesões centrífugas, né? Aí, então, a gente está mostrando isso para a gente ficar em alerta, porque, na realidade, como a Ângela está dizendo, a gente nunca viu. É uma coisa que a gente nunca viu. A gente vai aprender na raça. Uhum. Então, eu estou aqui com um quadro que eu estou com minhas dúvidas, eu não sei o que é, vamos lá para todo mundo ver o que é. Se a gente não classificar, já chama vigilância, porque ali é um rascunho que a gente não conseguiu enquadrar em nenhuma doença exantemática que a gente conhece. Aí eu acho que é assim, Lúcia, é que a gente vai conseguir ter a nossa experiência, porque nenhum de nós nunca vimos. É como o Covid, a gente aprendeu na raça, né? E como no sarampo, né? Recentemente, muitas pessoas não sabiam dar o diagnóstico de sarampo, achavam que estava erradicado, e de repente aparece. Então, assim, os profissionais mais jovens, realmente, eles não tiveram essa oportunidade. Mas aí Carla é como aprendizado, né? Desculpa, Regina. Carla Araújo botou uma pergunta assim: a transmissão por aerossol está descartada ou não? Fiquei na dúvida. Eu dou minha opinião. De qualquer forma, com as secreções, mas normalmente, eu queria até que Regina fizesse um comentário, parece que a varíola do macaco ele não tem aquela partícula suspensa como tem as outras, ele tem uma transmissibilidade menor. Então, ele é a gotícula direto falando, mas ele não faz aquele... A disseminação não é tão grande como vias aéreas. Por isso que ele tem uma transmissibilidade. E eu questiono até, inclusive, das próprias secreções respiratórias, porque eles dizem muito que a transmissibilidade é pequena, se a carga viral nesse local, nessas secreções, também é menor. Porque na lesão é que tem mais quantidade de vírus, é onde tem a maior contaminação. Não é? O início da doença, ela tem uma viremia generalizada. Então, ele fala que no começo você pode ter uma grande carga nasofaringe, nas gotículas. Por isso que ele manda, como prevenir, ele manda a gente usar máscara. Sim, porque existe a transmissibilidade. Agora, não é com a carga que a gente vê os poxsax, rinovírus. Então, faz a gente pensar que ele tem uma viremia, aparece nas secreções, mas não tem uma quantidade viral igual aos outros, para essa transmissibilidade. E tem outra coisa, é dito a possibilidade da transmissão sexual, mas, na verdade, não sendo uma doença sexualmente transmissível, e sim pela presença das lesões de pele, pelo contato através das lesões. Exatamente. Não é a transmissão, assim, é o contato, né, de lesão, exato, né? Exatamente. Tanto que ele faz diagnóstico diferencial com linfogranuloma venéreo, com doenças sexualmente, com infecções sexualmente transmissíveis, né? E eu estava vendo... Até com escabiose. Um dos diagnósticos, aquela escabiose que tem em criança, aparece aquela escabiose nodular. Então, a norueguesa, né, que a gente chama. Isso. Aí, assim, também teria essa... Outra coisa que a gente viu sobre transmissão, e até
algumas colegas vieram conversar para perguntar se eu tinha lido alguma coisa, é sobre aleitamento materno, né? E a transmissão mãe-filho, mãe-feto. Então, ele diz que, no início, existe uma viremia generalizada, e se essa mulher está grávida, realmente vai passar essa viremia, né? Então, existe a possibilidade, mas eu não vi em nenhum lugar, não sei se a Regina viu, que dizia que tinha transmissões. Pode ser, parece ser que tenha uma transmissão mãe-feto. Aí o aleitamento materno, eu não li, procurei tudo, inclusive liguei para um outro colega para falar sobre o assunto amanhã, perguntando se ele tinha visto em algum lugar sobre aleitamento materno, indicação ou contraindicação, e ele até o momento não tinha visto nada. Eu entrei no CDC, na Europa, em todo canto, eu não vi, né? Mas, pela lógica, eu acho que, não sei, mas talvez ordenhando, como a gente faz quando tem lesão de varicela, né? Na areola, na coisa, a gente não ordenha. Eu acho que um leite ordenhado você pode dar, porque a maior probabilidade é na lesão. Então, se você afasta o bebê da lesão, eu acho que, se ele fez a viremia primária, secundária, o bebê, que seria através do leite materno, não sei o que é que a lei pode ter visto e queira falar sobre isso, é minha avaliação pessoal. Eu não li nada. Na Tem uma verdade, pergunta aqui que será necessário. Oh, desculpa, Regina, quer falar alguma só coisa? complementando, que a transmissão, né, materno-fetal também pode ocorrer também pelo contato de pele, né? E não, na verdade, seja uma contaminação tão vertical. E sim, no momento do parto, essa criança, o feto, né, o recém-nato, ter contaminada, contato, né? Com a mãe, seja por parto vaginal, seja por cesáreo, enfim. E quanto ao aleitamento materno, é justamente isso. Eu também não li nada, a não ser que, como na varicela, a gente tem que proteger o bebê da contaminação de pela pele. lesão, né? Isso. Tem uma pergunta aqui de Fernando Cabral, que diz: será necessário retomar a vacinação para varíola, considerando sua proteção? Eu vou dar uma opinião minha aqui, depois eu passo para a Ana Líria. Eu acho que, na realidade, inicialmente dizia uma proteção que não seria uma proteção de ser completa como a da varíola humana. Então, ela dá uma certa proteção. Mas a gente tem que lembrar uma coisa que me preocupa muito, todo mundo, a vacina da varíola. A gente estava falando de uma vacina que a gente pensa, quando pensa, aquela vacina lá de trás, de Ana Líria já falou disso. Era uma vacina que fazia por escarificação, hoje em dia quase não existe mais isso, faziam escarificação no braço ou na coxa. As escolas, inclusive, você só se matriculava nas escolas se tivesse. Eu passei por isso. Fazia aquela escarificação, era vírus vivo atenuado, fazia aquela lesão, parecendo assim aquela lesão, lembrando os BCG, sem aquela, às vezes, sem aquelas complicações que tinha o BCG. E essa vacina, eu acho que se a gente pensar em agora, se der começar em surtos maiores e epidemias, mesmo que não seja pandemia, tem que se pensar numa vacina mais específica, talvez, para a vacina do macaco. Existe uma certa diferença entre os vírus, existe uma diferença, mas como ela tem componentes antigênicos que se assemelham, ela dá uma certa proteção. Mas a gente tem que ver a coisa atual. Eu não sei a opinião da Ana Líria. A vacina para o momento atual, não é? O momento atual. Hoje em dia, se a gente pensar em fazer vacina em grande proporção, por escarificação, né? É outra coisa. As vacinas atualmente têm que ser injetáveis de alguma maneira assim. Então, eu acho que a gente tem que esperar com uma vacina atual, porque as vacinas da varicela, da varíola antiga, das varíolas, já não estão mais em uso. Tem, como o Wanda falou, os vírus estão aguardados, se mantenha isso, pode fazer, mas eu acho que tem que ser uma coisa mais específica. Eu não sei a opinião de Regina e Ana Lídia em relação a isso.
quando a gente tem que pensar numa vacina um pouco mais específica para isso. O problema, sabe, é que em todo canto que eu li, inclusive o CDC, ele diz que não é momento para a gente fazer vacinação em massa, como foi feito na década de 70, 60, 70. Ele diz que não, mas que os países devem começar a se preocupar em fazer seus estoques, né? E as vacinas que eles falam são vacinas não é de escarificação, que é essa Acan 2000 e essa outra vacina, que é essa Janus vacine, que é de vírus vivo inativado, então, que tem menos efeito colateral do que a outra, mas eles dizem o seguinte, que só para lugares onde a doença é uma doença, vamos dizer, quase que endêmica, né? E não se faz hoje, é só observação, e esses pacientes... eu fui procurar, existe algum critério, algum protocolo para internamento? Não, é tratado em casa, apenas com o suporte de os indivíduos, os contatos íntimos não terem contato com as lesões e tudo mais, mas vacinar de jeito nenhum. Não vi, não. Tem aqui uma pergunta, eu acho que é de Lúcia, novamente. Lúcia disse, eu estou me perdendo ela agora, aqui a pergunta, onde está? Aqui, as pessoas que já tiveram varicela, tem uma certa proteção para varíola? Não, Lúcia, são dois vírus diferentes. Vírus diferentes, família diferente, não tem nada a ver. Então, se tivesse assim, pessoas que já tivessem a varíola humana, poderia ter para o macaco, aí a gente podia até questionar, porque a vacina diz que dá uma certa proteção, pode chegar até 85%. Mas a varíola e varicela são famílias diferentes de vírus, tudo isso. Varicela e varíola, não. O vírus símios, ele é um DNA da família do Poxviridae, né? Do Orthopoxviridae vírus, e ele é diferente do vírus varicela zoster. Lúcia, não tem nada a ver, infelizmente. Nós a gente tinha uma vacina boa que só, mas não temos, né? Aqui tem uma pergunta, era de Carla. Carla Araújo dizendo: exame de sangue não é necessário para diferenciar, certo? Ela está confirmando. Onde colhemos os exames? Aqui no Brasil, né, a gente não sabe onde é que vai colher. Pode ser que seja lá sem, a gente não está preparado. Mas o que ele diz é que pelo hemograma você não vai dizer nada, e a única coisa que você tem é o PCR, né, que é específico para o vírus, o RT-PCR, como a gente tem para a varicela, como a gente tem para outros vírus, e também aquele que eu disse que é você fazer um estudo, né, da sequenciamento genético desses nucleoproteídos da secreção da lesão. Então, nada aqui, muito... Deixa eu ver aqui, tem os exames, Lúcia, as perguntas ficaram... Não, deixa eu ver aqui. Bom, Ale, você tem alguma pergunta para fazer? Na verdade, assim, a questão, a dúvida que eu tinha, vocês já conversaram, que foi a transmissão materno-fetal, né? Eu realmente também não encontrei nada sobre essa parte, e aí vi hoje que, de fato, até agora a gente não tem nada, né, mais condizente, né, mais robusto. Tem muita gente já perguntando sobre isso, tirando essa dúvida sobre a questão da transmissão materno-infantil, materno-fetal. Socorro Carvalho, botou aqui, na dúvida diagnóstico, qual o local para encaminhar o paciente? Oswaldo Cruz. Não, do Oswaldo Cruz.
Aí faz uma junta médica, aí quando a gente não sabe o que é, aí chama o LACEN. Não, eu acho que a gente também tem que ver quando as coisas forem acontecendo, então vai se programando, né? Lógico que o Oswaldo Cruz sempre é referência para as doenças infecto-contagiosas, mesmo essa com a contagiosidade mais baixa, mas é contagiosa, e normalmente os serviços de referência vão ser acionados, né? A gente não pode fugir disso com o Oswaldo Cruz. Sério. Mas vamos vai deixar ser as coisas necessário o isolamento, né? Mas ainda não. Vai ser, vamos ver como tem que ver o direcionamento da Secretaria de Saúde para saber qual vai ser o hospital, mas possivelmente o Oswaldo. Quando eu li a parte de tratamento, eles diziam o seguinte, Socorro, que a maioria dos pacientes eram tratados em domicílio, não precisava de internamento, a não ser quando era grave aqueles pacientes de risco, né? Que a gente sabia que podia complicar até com problemas neurológicos graves. Mas normalmente não se faz, o tratamento é só limpeza das lesões, aquilo que a gente faz para varicela, viu? Então, tu que falava, não, isso aí, mas não tenho acesso muito fácil para vacina, não tenho muito acesso fácil para os antivirais, só naqueles casos mais graves, então, esses é que mereciam do internamento. Então, a gente não vai ter. Aqui no Brasil, a gente não está preparado para nada, porque até mesmo os casos que a gente tem, está tudo interrogado, acha que não é. Então, a gente não tem aqui em Pernambuco nada, mas eu acredito, como a professora Ângela falou, que vai ser para os lugares onde tem referência, isolamento, e a gente vai ter que ter, todos nós, um treinamento. Porque até a gente mais coroa, mais velha, eu e Ângela, a gente nunca viu varíola na vida. Nem varíola. Eu sei que eu nem fui vacinada. Nem vacinada eu fui. Pois é, eu fui, mas nunca vi. Tem aqui uma pergunta de Rosali Brito, disse, pacientes com comorbidade, como hipertensão, diabetes, cardiopatias, têm maior risco. Olha, Rosali, sempre a gente fala que tem algumas comorbidades que obrigatoriamente não baixam muito a imunidade, mas determinadas comorbidades, mesmo sem baixar a imunidade, às vezes propicia. Então, são esses pacientes que a gente sempre tem que ter cuidado. Às vezes tem uma hipertensão controlada, que isso não... Mas, às vezes, a repercussão disso, ele também começa a alterar um pouco a imunidade. Então, vamos ficar sempre preocupados e, assim, mais de olho, pacientes com baixa de imunidade, que tomam drogas imunossupressoras, que estão em supressão por drogas, com comorbidade que leva também a uma baixa de imunidade, qualquer situação que pode sofrer maior risco. Então, o vírus nessas pessoas, lembrando também da criança mas menor, os vírus sempre estão quadros clínicos com maior repercussão, tende a maior gravidade nessas pessoas que têm alteração da imunidade ou tem alguma situação especial que realmente propicie isso, quando se infecta, complica com maior gravidade. Então, a gente tem que ficar de cuidado. Né? Lembrar também, como a Ana falou, que grávida sempre é um risco. Grávida e vírus nunca dá muito certo. Né? Nunca dá muito certo. Se não dá bem, às vezes, para ela passar bem, mas corre o risco o feto. São várias situações assim. Lembrar que até a própria varicela pode levar a lesões para o feto. Eu já vi crianças nascer a varicela com marcas na pele por um quadro de varicela da mãe. Então, a gente tem que ficar sempre alerta em relação a isso. Queria falar só complementando, Ângela, por exemplo, essas doenças, tipo cardiopatia congênita, diabetes, as próprias lesões, né? Elas podem dar uma descompensação do diabético. Então, eu não me sentiria confortável, eu sendo internista, mesmo sabendo que eu não vi nenhuma, como a gente vê as outras doenças, que diabético, comorbidade e tal, tem que internar, eu não vi isso como critério de internamento. No entanto, eu não me sentiria confortável um paciente diabético, um paciente hipertenso, um paciente com a comorbidade, como você falou, de tratar ele em casa.
porque eu não sabia como era que as pessoas iam reconhecer que aquele indivíduo não estava bem, né? Então, eu acho que, em última instância, né, Ana, a própria doença descompensa a doença de base. Descompensa a doença de base, né? Então, ele pode estar até equilibrado na doença de base, pega um vírus desse e descompensa. Como essas comorbidades, não. Regina, quer falar, complementar alguma coisa? Não. Acho que, assim, acho que a gente iria ficar aqui a noite toda falando, discutindo, né? E, assim, é sempre bom ouvir vocês duas conversando. É maravilhoso. E o que eu quero dizer, eu acho Mas que a gente está no muito, momento, depois eu passo a palavra para vocês, de se despedir. Eu acho que a gente está num momento de assim, tanto estresse, com tantas coisas, não é à toa que a gente vem dessa pandemia, apareceu essa hepatite aguda, grave, que consequência da Covid ou não, a gente agora, essa varíola do macaco, então é muita situação do estresse. E então, também tem um pouco de calma, né? O importante é começar a se inteirar, e aqui, obrigado, Ale é muito atenta a essas coisas, obrigado, CREMEP, para a gente ter essa oportunidade de falar, porque é assim, a gente vai começando, ninguém conhece realmente, e a gente vai vendo na literatura, vai dizendo, todo mundo vai se orientando, para na hora que aparecer, pelo menos a pessoa diz, eu acho que já encaminha para um canto para discutir, para fazer um diagnóstico diferencial. E eu acho que é isso, esse trabalho da gente hoje, aqui a finalidade da gente, né, Ale, que a lei é de tanto eu, Ana Lídia, levantar. E daqui a pouco a gente tem outras informações, mas ter já um alerta, e começar a pensar no que a gente vai, o quadro clínico, fazer um diagnóstico diferencial com outras doenças que são que dão mácula, pápula, vesícula, né? A gente tem muitas doenças dermatológicas que dão bolhas, as bolhoses, para também não achar tudo que é aqui, tudo vai ser uma contaminação e agora vai ser a varíola do macaco. Então, eu acho que isso é bem importante e provavelmente vai ter outras coisas. À medida que vão aparecendo e os fatos vão se concretizando de uma maneira ou de outra, a gente volta a falar e tirar dúvida e a gente aprender também. Então, essa é a ideia mesmo da gente. Eu passo a palavra para Regina, se despedir agora. Sim, antes eu quero agradecer a todo mundo, viu, minha gente? Fiquei muito feliz em ter várias pessoas, amigas, conhecidas, e falando aqui. É um prazer para a gente. Regina, faz o comentário. Não, a senhora já praticamente falou tudo. Eu acho que essa iniciativa, né, para a gente é um início, é um pontapé, para a gente conhecer melhor e para a gente ir atrás de novas informações sobre essa doença e sobre outras. A SOPEP, em nome de Alessandra, está de excelência por essa iniciativa. Eu acho que é importantíssimo a gente ficar antenado com essas... O que está acontecendo, né? Parece que deu a louca na infectologia. De repente... O tempo não está bom para infectologista, não, viu? Não está, né? Deu a louca, sim, é hepatite, é Covid. Ou está, né? Agora, com essas chuvas, assim, as possibilidades de outras doenças, né, causadas por esse excesso de chuva, enfim. Então, assim, eu gostaria de agradecer ao convite. Foi maravilhoso, assim, poder compartilhar um pouco da experiência de todos, né, e assim, das informações, né, que a gente conseguiu captar. E, assim, eu acho que outras lives seriam de suma importância para a gente complementar à medida que essa doença vai evoluindo, né? Assim, eu espero que não, mas, assim, parece que está nesse caminho, né? E, assim, e é isso. Boa noite, gente. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, Lê, né? Obrigada, doutora Ângela, maravilhosa. Obrigada, doutora Ana Lídia, maravilhosa também. Ana, fale alguma... Eu também gostaria de agradecer a
vamos dizer assim, ao início, né, que a lei deu à infectologia pediátrica, porque realmente agora nós estamos na berlinda, infelizmente, não gostaria de estar na berlinda disso, gostaria de estar de outras coisas, né, Ale? Passei nas dancinhas, mas nessas coisas não, porque realmente é muito triste, a gente tem que estudar muito, mas, por outro lado, estou muito grata em estar aqui com vocês, mostrando um pouco do que nós estudamos e a nossa experiência clínica, e que realmente, gente, vivendo e aprendendo. Então, nós somos sempre aprendizes, né? E a medicina não é exata, e a gente está aí para aprender sempre. Então, muito obrigada, boa noite para vocês, e foi ótimo estar aqui, Ale, muito obrigada também. Ale, minha palavra. Eu que agradeço as minhas professoras eternas, 3 foram minhas professoras, né? E professor não é uma vez, não existe ex-professor, é professor para sempre. Regina faz a carinha que não, mas foi preceptora, então foi professora também. Obrigada demais pela disponibilidade de cada uma delas. Obrigada mais uma vez ao CREMEP por essa parceria, né, de estar sempre trazendo, junto com a gente, informação verdadeira e atualizada, porque uma das coisas que mais me trouxe trauma na Covid-19 foram as fake news, e eu tive um compromisso, né, assim, eu assumi um compromisso comigo, que o que eu pudesse combater as fake news nas próximas epidemias, surtos, pandemias, Deus me livre se tiver de novo, mas, enfim, eu ia colocar para frente, porque, infelizmente, a gente teve muita parada e muito empecilho durante a Covid-19 por conta das fake news, né? Então, o que a gente puder trazer de informação real, baseada em evidência científica e por profissionais que realmente dispõem de forma robusta daquela informação, a gente vai trazer. Esse é o compromisso nosso, tanto para os profissionais da área de saúde quanto para a população em geral. E dizer a vocês que, na verdade, a gente não foi nem puxar a sardinha para o meu lado, né? Como a doutora Ângela e como a doutora Ana Líria e Regina falaram, o momento, né, fez com que a gente começasse esse boom de atualizações da Sociedade de Pediatria de Pernambuco com o Forrosando com a Infecto, né? Mas cada mês vai ter uma especialidade. E as próximas aulas, amanhã, com o Dr. Carlos Brito, grandes enchentes e arboviroses, o que devemos esperar. E esse trio maravilhoso vai voltar aí depois, com enchentes e contaminação, como reconhecer e abordar as doenças transmitidas pelas águas, leptospirose, hepatite e diarreia. Dia 20, doenças reemergentes, um mal que volta a assombrar a saúde pública. E terminando dia 27, com a doutora Ângela, já estou informando, ela nem sabe, atualizando o calendário vacinal. Programação sugerida pela presidente do Departamento de Infectologia, professora Regina Ramos. Viu? Então, foi spoiler. Disse, viu? Então, pessoal, tem a pesquisa de satisfação para responder. E, por fim, agradecer a presença de cada um de vocês e agradecer o pessoal que fica nos bastidores, nossos braços direito e esquerdo, Joelle, Beli, Lucas e Rodrigo. Obrigada, Joelle. Obrigada, Beli, também. Isso é importante lembrar. Obrigada a vocês. Obrigada a todos. Minha gente, um prazer estar com vocês aqui. Obrigada a todos. As 3, né, do meu coração. Então, amém. Tchau a todos, todos os amigos que participaram. Foi um grande prazer. Obrigada a todos, gente. Boa noite.